Analisar o cenário econômico é fundamental para poder tomar decisões nos negócios. E foi com o intuito de ajudar os lojistas e empresários da capital a entenderem o que está por vir neste sentido que Giovana Menegotto, economista da FEComércio RS, palestrou no Café com Lojistas da última quarta-feira, dia 4. Preparados para uma possível melhora no cenário econômico para os próximos meses, com as previsões existentes até o final de 2019, empresários não apenas de Porto Alegre, como do mundo todo, terão que adotar algumas medidas quanto ao planejamento, à organização de suas empresas para obterem resultados satisfatórios ao longo deste ano. Isso porque o que haviam projetado até poucos meses atrás poderá mudar conforme as incertezas do cenário econômico. Nós estivemos no Café com Lojistas. E o Consumidor RS, mais uma vez presente no Café com Lojistas, ao meu lado, economista da FEComércio, Giovana Menegotto, falando sobre, hoje, nesse Café com Lojistas, perspectivas econômicas para 2020. Teremos boas perspectivas? A gente sempre tem que ter cautela em olhar. Agora a gente tem um fator bem importante, né, que vai interferir aí nas nossas estimativas de crescimento, que é o coronavírus. A gente olha para o mundo, né, ver esse risco de desacelerar que acaba tendo impacto em todo mundo, porque, enfim, a China é o segundo maior país do mundo, né, em termos de economia, e o que a gente vê é que fica cada vez mais importante a gente olhar para as nossas condições de crescer internamente, que é isso que a gente vai ver como é que a gente está. A gente está fazendo o nosso dever de casa, tem alguns desafios, mas, de certa forma, esse ano a gente vai crescer. E é para crescer mais que o ano passado. Até porque em 2019 a gente passou o ano inteiro ouvindo: vamos sair da crise, estamos saindo da crise. Então o lojista, o comerciante, ele está esperando por esse momento com muita ansiedade, digamos assim. E a gente já sente uma leve melhora, ou eu estou enganada? Não está enganado. O que acontece, né? Sempre que a gente fala em crescimento, a gente tem que ter ideia do tamanho da crise que a gente passou. A crise foi muito séria, foi muito longa. E o que aconteceu é que quando nessa crise, culminou que a economia ficou muito bagunçada. Porque antes, as escolhas que foram feitas em termos de política econômica fez com que os incentivos ficassem todo bagunçados. E o que aconteceu? A gente chegou no fim da crise e a gente não tinha condição de crescer. Então a gente já não tinha mais como crescer como a gente crescia antes, a gente não tinha mais o estímulo fiscal, não tinha mais dinheiro, né, para dar um impulso para a economia recuperar, estava tudo bagunçado e o que acontece? A gente precisava colocar a casa em ordem. E a gente foi lá, os últimos 2 anos, hoje vai ser os dados do PIB, a gente cresceu pouco. Agora, provavelmente, daqui a pouco vai ter a liberação, né, do dado, a gente vai ver quanto cresceu. Não vai ser nada muito diferente, né? Mas o importante é que a gente está colocando a casa em ordem. E tem vários fatores que nos mostram e nos indicam que esse ano vai ser positivo. A gente tem crédito avançando, a gente tem renda das famílias em termos de massa salarial também avançando. O que isso quer dizer? O crédito está avançando, é mais condições para o consumo expandir. E a gente também tem a questão da reforma tributária, administrativa. Essa questão política também mexe muito com a nossa economia. Muito, é um dos fatores que a gente acaba colocando como fator de risco, porque para a gente voltar a ter condição de crescer, a gente precisa botar a economia no lugar. A gente já fez da Previdência, né? Mas era o primeiro passo. Se a gente não continuar, as coisas realmente, depois, no médio e longo prazo, a gente não vai ter como sustentar crescimento. E daí que entra a questão política, a questão de equilíbrio e achar essa afinidade que às vezes parece difícil e que acaba muitas vezes gerando aí consequências de aumentar um pouco a incerteza aqui dentro, né, para o nosso crescimento, que acaba influenciando um pouco. A gente sempre acaba olhando para isso e torcendo para que haja uma
consonância, né, principalmente executivo e legislativo. A gente está hoje aí com a questão do orçamento impositivo, logo depois tem que entrar na agenda agora administrativa e tributária. Então, são coisas que fazem parte do contexto para a gente crescer. Sem reformas, a gente trava. Bom, a gente vai liberar agora a Giovana para fazer os últimos ajustes da palestra dela, porque realmente o lojista está aguardando ansiosamente pelas suas palavras, para dar um conforto aí, a gente realmente agora começar o ano. Vamos lá. Ao meu lado, superintendente Alexandre Peixoto, daqui do nosso Cindy Lojas. Superintendente, a gente falando de economia agora com a palestrante, realmente março parece que tudo começa a caminhar no sentido de que as coisas agora vão deslanchar. Economicamente falando, ainda tem aquela insegurança, mas as perspectivas são boas, pelo que pouco que eu conversei com ela. Bom dia, Fernanda. Olha, nós tivemos um mês de fevereiro, pelo que nós temos conversado com os lojistas, um bom mês. Março começa muito otimista, né? Um clima muito bom, um ambiente, o clima bom, claro que algumas notícias a gente vem acompanhando de forma global que não são tão boas, mas nós aqui estamos conseguindo tocar o nosso dia a dia. Estamos hoje com um evento, então, trazendo uma economista da FEComércio para trazer o que está acontecendo atualmente e previsões para o futuro. E eu fico muito feliz de ver a casa cheia, né, uma expectativa muito boa do que a gente vai escutar hoje. O Cindy Lojas também prepara um ano de 2020 repleto de eventos, palestras, cursos, enfim. O lojista ele tem toda a condição, todo o subsídio para se especializar e poder trazer aí 2020 uma luz, quem sabe. Verdade. Nós, agora em maio, então, nós estamos preparando a nossa 8ª edição da FBV, 18, 19 e 20 de maio. Não é feita apenas para a lojista, ela é feita para todo o varejo. Né? O Cindy Lojas, ele tem mais de 40 cursos durante o ano, todos eles ligados ao varejo. Nós lançamos agora o e-book de outono e inverno de moda. Então, eu digo, pessoal, acompanhe nas nossas redes sociais, olhem nosso Instagram, Twitter, Facebook, no nosso site, as informações estão lá disponíveis, utilizem, né? O núcleo de pesquisa vem trabalhando fortemente para trazer o que tem acontecido na diária, trazendo o que tem de mais importante nesse momento, como essa pesquisa de outono e inverno. Então, utilizem. E o Cindy Lojas também se modernizando. Eu te digo isso porque eu sou fã do Instagram de vocês. Agora você falou desse e-book. Quem ainda não olhou, eu indico. Está lá disponível os stories. Cada dia tem uma novidade. E realmente é disso que o lojista precisa, se sentir acolhido. E aqui tem tudo isso e muito mais. Esse café da manhã maravilhoso que, além da gente confraternizar, é um momento também de fazer aquele network. E a inspiração para transformar o varejo não é só para o lojista, é para o Cindy Lojas também. Então, quando a gente olha o nosso Instagram, é exatamente isso que a gente está querendo, inspirar o lojista com várias formas e técnicas que nós utilizamos nos nossos stores. Então, realmente, olhem, fiquem atentos ao que a gente tem postado e utilizem. Parabéns, superintendente, pelo trabalho de vocês, do Cindy Lojas, e fica a dica aí para o lojista que ainda não é associado, que entre em contato com o Cindy Lojas. Sem dúvida, né? A forma de associação está lá no nosso site. E não só lojistas, nós temos também os associados colaboradores que não são lojistas, que são de outras áreas. Inclusive, esse evento ele é um evento aberto ao público, ele é um café com lojistas sobre economia, mas que serve para advogados, contadores, né? Todo o pessoal que trabalha ligado ao varejo.